Bom dia, queridos amigos. É com muita alegria que nós nos reunimos nesta manhã, convidando a todos para que possamos, Senhor, nos envolvermos nas doces vibrações de Jesus. Nós vamos iniciar o capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em mim, credes também em mim. Há muitas moradas na casa do Pai. Se assim não fosse, já eu vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. E depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que, onde eu estiver, também vós aí estejais. São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Há diferentes estados da alma na erraticidade. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos que neles encarnam moradas correspondentes ao adiantamento dos mesmos espíritos. Independente da diversidade dos mundos, essas palavras de Jesus também podem referir-se ao estado venturoso ou desventurado do espírito na erraticidade. Conforme se ache, este mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, variarão ao infinito o meio em que eles se encontrem, o aspecto das coisas, as sensações que experimente, as percepções que tenha, enquanto uns não se podem afastar da esfera onde viveram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos, enquanto alguns espíritos culpados erram nas trevas, os bem-aventurados gozam de resplendente claridade e do espetáculo sublime do infinito. Finalmente, enquanto o mal, atormentado de remorso e pesares, muitas vezes insulados, sem consolação, separado dos que constituíam objeto das suas afeições, pena sobre o quante dos sofrimentos morais. O justo, em convívio com aqueles a quem ama, frui as delícias de uma felicidade indivisível. Também nisso, portanto, há muitas moradas, embora não circunscritas nem localizadas. Nós convidamos a todos para que possamos compreender as verdadeiras lições de Jesus em nossa vida. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia, nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação, mas livra-nos de todo o mal, que assim seja. Queridos amigos, nós vamos ver hoje a questão: não se turbe o vosso coração, crede também em mim. É importante que a gente possa perceber o valor que a espiritualidade nos oferece por esses estados tão importantes que o espírito vive. E nós vamos ver que na casa do Pai há muitas moradas. Onde são essas moradas? Outros mundos, a Terra é um desses mundos. Porque se não fosse assim, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar. A imortalidade foi trazida por Jesus quando ele vem nos mostrar que nós não morremos. Ele mesmo testemunhou este fato para todos nós, e que pode vir a ser a questão da erraticidade. A erraticidade
é um período, é um estado em que o espírito vive quando ele permanece no mundo espiritual, aguardando a oportunidade para reencarnar. Tudo isso tem uma expressão para o nosso espírito quando nós acreditamos que ninguém fica isolado, solto, mas, no entanto, cada um de nós permanecemos aonde nosso pensamento se encontra. E isso tem um valor muito grande para todos nós, que vamos compreender que cada um de nós temos uma conquista. E são nessas conquistas que define qual é a nossa próxima morada. Então, nós vamos ver que quando João traz esse item do Evangelho, ele mostra a postura de Jesus e a posição de Jesus, quando ele diz para os discípulos: mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Por quê? Porque ele veio para nos ensinar a verdade e as moradas da casa do Pai. E muitas vezes, até para os discípulos, isso tornava difícil. Nós sabemos quando João narra, quando Felipe pergunta a Jesus: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. E Jesus respondeu: estou há tempo convosco, e não me tendes conhecido, Felipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai. Então, nós vamos ver a identidade espiritual de Jesus era muito próximo do Pai, de Deus. Ele veio como um filho unigênito. Então, as suas palavras representavam o pensamento de Deus. Muitas vezes, nós, distante desse pensamento, nós não conectamos com essa providência divina que vem nos auxiliar. E João mostra para nós, quando ele diz: na verdade vos digo, que aquele que crê em mim também fará obras que eu faço, e as fará maiores do que esta, porque eu vou para meu Pai. E tudo que nós pedimos para Deus, nós seremos atendidos de acordo com aquilo que nós merecemos. Isso mostra as nossas grandes diferenças espirituais. Tudo aquilo que nós pedimos ao Deus, de alguma forma, ele nos atende. Muitas vezes nós queremos ser atendido de acordo com o nosso interesse, e nós sabemos que não é muito assim. Então, os diferentes estados da alma na erraticidade vai definir também os diferentes estados espirituais em que nós estamos, no que vamos enquadrar de acordo com a nossa evolução. Então, é importante que a gente possa perceber quanto Jesus tem nos acalentado, especialmente quando ele nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. O que nos leva a crer em Deus? É justamente essa visão, esse olhar que tenho para a vida do Espírito, para a nossa imortalidade. E nós vimos aí, na história do cristianismo, quanto sacrifício os cristãos passaram para testemunhar a fé, a credibilidade que ele tinha para com os outros. Então, nós podemos lembrar, né, especialmente das passagens belíssimas que o Emmanuel nos traz em Ave Cristo, quando nós vimos aquelas pessoas que tinham o propósito de seguir Jesus como Rufo, e outros que não desconhecia o valor da unificação dos nossos cultos, de nossas crenças, e até hoje nós temos isso, né? Até hoje nós temos as grandes diferenças, que são os vazios que nós temos no nosso coração. Cada um de nós precisamos compreender o valor que a reencarnação nos oferece. Então, a casa do Pai, essas diferenças moradas,
São todos esses mundos que circulam no espaço e que vão nos receber um dia, ou no processo da evolução, ou aqueles que não conseguiram avançar nessa atual existência. Então, nós estamos passando um período de transição, e esse período de transição define muito bem para nós nossa condição espiritual. Então, é preciso que a gente procure um estado de espírito com muita alegria, para que a gente possa ir lapidando tudo aquilo que nós trouxemos e que ainda vive em nós com muitas dificuldades. E quando nós atingirmos um outro patamar de experiências, nós vamos ver que nós teremos uma alegria e alçar um voo mais leve, planando uma dessas moradas, cujo os valores morais e espirituais são muito diferentes destes que estamos vivendo hoje. Nós vamos ver que nós ainda estamos vivendo num mundo de dor, de expiação, e muitos ainda choram porque não têm ainda dentro de si nem alegria nem esperança. E é preciso que a gente compreenda que é necessário sair desse refúgio da meninice que muitas vezes nós ainda encontramos, desse estado que muitas vezes não conseguimos alcançar, que é o estado de consciência, e vivendo na inconsciência que a vida nos mostra, especialmente na fase da infância, nós podemos aprender muito se nós tivermos vontade, porque a inconsciência afável da infância é justamente esse período de adaptação que o espírito tem na Terra. Então, nós precisamos compreender que todos os nossos sonhos, eles são realizados quando nós desenvolvemos em nós a vontade de mudar, a vontade de servir. E é por isso que nós vamos olhar que na Terra é o nosso lar, onde nós todos somos diferentes, mas nós também precisamos ver que nossas diferenças também se baseiam e se sustentam nas responsabilidades de cada um, como também nas nossas intenções. Cada um de nós vamos habitar o universo que nós estamos construindo, e esse universo, muitas vezes, ele vai definir para nós esse estado espiritual. Por isso, irmão, a casa que nós habitamos hoje, ela tem ainda as suas dificuldades, porque as dificuldades, elas são inerentes à evolução dos espíritos. Então, é preciso que a gente rogue todos os dias o bom ânimo, a esperança, para que nós nos tornemos seres melhores. Por isso, nossa expectativa, ela não pode ser gerada em torno de pessoas, mas em torno de espíritos que nos ensinam, que nos dão a mão, que nos exemplifica. Quantos estão no mundo mostrando que eles não pertencem ao mundo? E nós nem sempre estamos observando isso. É interessante que a gente possa ver que todo o nosso trabalho, ele pede uma renúncia. Então, o que é viver no mundo? É viver para que aprendamos a nos relacionarmos, e nesse estado de erraticidade que muitos vivem, eles voltarão para reencarnar, porque ninguém fica nesse estado infinitamente. Então, nós precisamos renovar a nossa fé, nós precisamos renovar e honrar nossos anseios da busca de uma perfeição espiritual. Nós precisamos também externar de forma assim muito clara a necessidade que nós temos de buscar o esclarecimento e muitas vezes até ser socorrido por outros irmãos. A terra para nós é uma morada, mas o Senhor nos diz que teremos outras moradas,
Para que a gente tenha esse olhar para outras moradas, eu preciso também ter bom ânimo. Eu preciso observar quais são as dificuldades que carregam. Muitas vezes, elas se transformam em patologias. Criaturas que nos rodeiam a todo instante, pedindo amparo, compreensão, podem ser estímulos para a nossa mudança. Tudo na nossa vida, tudo que está ao redor de nossos passos, precisa ser analisado. E que nós não podemos falar mal da terra, que nos ampara, que nos abençoa, mas que saibamos aproveitar as oportunidades que Deus tem nos dito. Por isso, Jesus nos diz: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Porque se eu viver no processo da aflição, eu não vou perceber a grandiosidade do amparo que Deus nos dá. E se a casa do Pai é o universo e há muitas moradas, eu preciso entender que todo o trânsito dessas moradas depende única e exclusivamente daquilo que tenho procurado fazer para melhorar. Caso contrário, retornaremos no mesmo estado que ora nos encontramos. Isso pode nos trazer tristezas, porque nós vamos ver no mundo espiritual o quanto nós perdemos de oportunidade. Por isso é preciso que a gente renove a nossa fé, uma fé lúcida, uma fé racional, para que nós possamos agradecer a Deus pela casa que nos acolhe, por esse lar que todos nós fomos trazidos, que é o planeta Terra. Mas lembremos sempre que nós não viemos sozinhos. Há tantos amigos espirituais junto de nós que nos auxilia, e Jesus veio para ser o nosso modelo, o nosso guia. Então, é importante que a gente analise o que Jesus veio nos ensinar, porque o que o Mestre veio nos ensinar é o que devemos aprender para dar um passo a mais na escala evolutiva. E é assim que cada um de nós possamos refletir, pedindo a Jesus que permita que os espíritos amigos nos tragam passe e que nesse passe possamos nos fortalecer em esperança. Ó Senhor, fortalecei-nos, dai-nos a luz do amparo e que esse passe restaure as nossas energias, fortaleça-nos no bom ânimo e na alegria. E assim, Mestre querido, rogamos pela fluidificação das nossas águas, que elas se transformem em lenitivo para todos nós, e que as doces tertúlias do seu amor se estendam a todos os lares, aos nossos familiares, aonde houver a dor, que a sua presença alcance esses corações. Muito obrigado, Jesus, que a paz, o amor seja constante em nossa vida. Deixo no coração de todos vocês as vibrações do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Que Jesus nos abençoe.